Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Ricardo Buzzi, João, já fechei, Ricardo. Ricardo Buzzi, João Azevedo e o Alex Manzonia. Vamos ver quem está conosco no chat na noite de hoje. Temos o Márcio. Ô, Márcio, a gente vai ter que trazer o Márcio aqui, guris. O Márcio está sempre presente. Carlinhos está aí. Rosângela, a Denise tá aí, Denise, legal, o Henrique Juliane, aí ó, a Evelyn, oi Evelyn, quanto tempo, a Carmen, quanto tempo assim pessoalmente, né Evelyn, porque você também tá sempre conosco, né, a Fran tá aí também, o Renato tá aí, olha, vamos ver, José Luiz tá aí também, grande Zé, legal, aí a Sinara tá aí, João, Sinara Azevedo tá aí, o João tá aí, né? E a Silvia tá aí com a gente também, ali, gurizada. É os guri, né, Silvia? É os guri, é isso aí. E hoje, né, vamos fazer aí mais um encontro, mais uma live. Lembrando que somos todos trabalhadores do Instituto Espírita Dias da Cruz, instituto que fica lá na Avenida Zenha, número 366, né? Mantém uma casa, mantém uma escola de educação infantil e um albergue, essa casa centenária que está aí há muito tempo atendendo a comunidade, né, auxiliando aí, prestando esse grande trabalho. Mas antes de iniciarmos, né, já falamos aí do Instituto Espírita, quem puder colaborar, entra nas redes sociais do Instituto aqui embaixo, saiba como pode colaborar. Mas antes de iniciarmos, eu vou convidar, viu que o Ricardo já dá um pulo assim, então vou convidar o João. Vou convidar o João para fazer a prece de abertura, né? E depois teremos, a Luana vai vir tocar pra gente aqui, João Ricardo, ó, depois vai vir fazer uma palhinha pra nós, uma música legal. Então vai lá, João, por favor, tu faz a prece de abertura pra nós. Claro, Alex. Mais uma vez, uma satisfação muito grande estar com o Alex, com o Ricardo e com todos vocês, pessoal de casa, que com tanto carinho nos acolhem em mais uma segunda-feira para mais este trabalho realizado pela equipe Doutor Dias da Cruz, no qual nós servimos apenas de instrumentos dentro das nossas possibilidades. Convidamos a todos vocês para uma corrente de muita fraternidade, com muita fé e com muito carinho, elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e, como sempre, agradecermos ao Pai Maior, ao nosso mestre e guia, à equipe de trabalhadores, benfeitores espirituais do Instituto Espírita Dias da Cruz, pela oportunidade de mais uma segunda-feira, por mais alguns instantes, estarmos conectados nessa corrente de luz, vibrando em amor, em caridade, recebendo a orientação, a intuição, bem como os fluidos reparadores, regeneradores, que essa maravilhosa equipe compartilha conosco, de acordo com a nossa necessidade, para que recebamos o conforto, consolo, que tenhamos calma, que tenhamos a nossa fé corroborada, reforçada a nossa coragem, de modo que nós nos sentimos parte efetiva, integrante deste estudo, desse trabalho. Temos a certeza que tudo que nos é compartilhado por Deus, pela espiritualidade maior, atende efetivamente o propósito
daquilo que necessitamos e merecemos. Pois somos filhos muito amados, embora muitas vezes tenhamos dificuldade em reconhecer, desse nosso Pai, que é pura e infinita bondade e amor. Nós sairemos com certeza melhores deste encontro do que quando iniciamos. Com calma, renovados, estimulados na vontade de fazer o bem, fazer o nosso melhor, de acordo com a inspiração que recebemos do nosso Mestre Jesus. É na certeza, portanto, da proteção e da segurança deste trabalho que nós pedimos humildemente a permissão para iniciar. Que assim seja. Que assim seja, né? Que assim seja. Pedir desculpa ao pessoal, estou com um pouquinho de ruído no meu áudio aí. Estamos com problemas técnicos, mas vamos levando. Né? Vamos lá. Tá muito alto o ruído, João? Tá legal? Dá para sobreviver? Então tá. Luana, eu posso te colocar no ar ou tu quer ficar aí na sala de espera mais um pouquinho? Já quer entrar? Então tá. Então vou colocar a Luana aqui. Aí, seja bem-vinda, Luana. Oi, boa noite, pessoal. Seja bem-vinda, Luana. Tudo bom? E aí? Legal. Legal mesmo. Luana, não te perguntei. Tu quer participar falando ou tu só quer tocar hoje? Eu não acho que eu li o suficiente, né? Mas se surgir alguma inspiração, eu falo. Tá. Então tá. Te pergunto se quer falar algo no final. Aí, né? Mas aí quando eu passar a parte, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Então vamos lá. Vamos iniciar então, né? Hoje vamos trabalhar uma parábola interessantíssima, né, meninos? Interessantíssima. Uma parábola, digamos, um tanto complexa, eu achei, pelo menos, porque ela dá várias reviravoltas e mexe muito com o nosso pensamento, mexe muito com a nossa compreensão, chamada parábola do administrador infiel ou do mordomo infiel. Né? Esta parábola está lá em Lucas, no capítulo 16, item, deixa eu tirar daqui, item de 1 a 13. Então, quem quiser acompanhar, Novo Testamento, né? Capítulo 16 de Lucas, item 1 a 13. Eu vou ler este item aqui para a gente pegar um pouquinho desta parábola e ver do que ela trata. Vamos lá. Parábola do administrador infiel ou do mordomo infiel, dependendo da versão. Disse Jesus aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe denunciado como esbanjador dos seus bens, chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido de meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves a meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta. Senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe:
toma tua conta. E escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nem nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Essa parábola é de dar um nó na cabeça do cidadão. Essa parábola não é barbada. Hoje eu estava, na hora do almoço, enquanto vinha o meu prato vegetariano, eu estava lendo. Depois fui tomar um cafezinho para esticar o meu período de leitura e prossegui. As pessoas que me serviam viam ali eu riscando em cima de um papel, liam no título, a parábola do administrador infiel. Deve ser pastor, pensaram elas. Deve ser pastor. Não vou nem falar nada, né? Mas fiquei ali e confesso que essa parábola é complexa. E comecei então a buscar, né, os artifícios que eu uso para interpretá-la. Depois os meninos vão trazer outras interpretações, talvez, nós nunca combinamos, isso que está a graça do jogo. Vão trazer outras interpretações para vocês verem como é complexa essa parábola. E o que fiz eu? Bom, comecemos pelo início. Parábola do administrador infiel. Nós temos um problema em termos de sociedade que quando se fala em infidelidade, a gente logo pensa em relacionamento, casamento e namoro. Mas o que ele está falando aqui? Administrador infiel. Parábola do administrador infiel, ou do mordomo infiel. E quando buscamos o termo mordomo, ele fala de alguém que administra confrarias ou irmandades. Então é alguém que de uma maneira não zelosa estava cuidando da propriedade alheia. Então, alguém que de maneira não zelosa cuidava da propriedade alheia. De maneira, né, infiel, ele zelava de algo que não era dele. E pensando sobre isso, né, pensando sobre essa parábola aqui, ela já traz a ideia de posse, ela traz a ideia de bens, ela traz a ideia de alguém que zelava ou que cuidava de alguma coisa que não era sua, de modo desleixado. Muitas vezes da maneira como cuidamos das nossas coisas. Mas quando temos algo emprestado, precisamos redobrar o cuidado. E aí lembrei de uma outra parábola, e eis que veio a minha surpresa quando eu vi que a parábola que eu lembrei vem antes dessa, que é a parábola dos dois filhos ou a parábola do filho pródigo. O que faz o filho pródigo? O filho pródigo deseja possuir aquilo que é do pai. O que ele diz? Pai, dá-me a minha parte na herança, que eu quero cair no mundo. Dá-me a parte na herança, que eu quero cair no mundo. O que ele quer? Né? Ele é a perfeita representação de nós quando desejamos administrar as coisas que só Deus administra. Quando desejamos administrar aquelas coisas que somente o Pai Eterno administra. Então esta é a figura deste filho. Mas temos também o outro filho. O filho mais velho, né? O segundo filho que fica. E este fica profundamente magoado quando o pai dá aquelas coisas. Profundamente magoado. E nós não conseguimos compreender que só de uma maneira nós podemos usufruir dessas coisas de Deus.
que é usufruindo junto com ele. Usufruindo junto com ele. E olha o que o pai fala para o outro filho que fica magoado quando vê que ele dá uma festa. Ele fala assim: filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi encontrado. Não é? Tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Né? E nós aqui começamos a raciocinar em cima dessa questão do administrador, que muitas vezes ele administra aqueles bens de maneira injusta ou de maneira indevida, esquecendo que aquilo possui o dono, mas ele também usufrui daquilo. Mas na sequência ele diz assim, né? Ele diz assim, lá voltando para a parábola do administrador infiel: havia um rico que tinha um administrador, e este foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço de ti? Não nos parece uma coisa muito familiar? Quando Jesus nos fala nas suas parábolas, apesar dela falar de um movimento ali cultural, de um movimento social daquela época, daquele povo, ela sempre diz respeito à nossa movimentação como seres do mundo. Sempre que nós cometemos atos indevidos, ou que nós abusamos de poder, ou que nós fazemos uma movimentação desnecessária, ou que nós agimos de maneira indevida com alguém, nós agimos de um modo que muitas vezes chama a atenção das pessoas. E vem essa aqui, ó. E este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Nós agimos no mundo de maneira a esbanjar os bens que Deus nos dá, ou as oportunidades dadas. Agimos de modo a esbanjar aqueles bens. Como assim, Alex? O que tu está me dizendo? Opa, Emmanuel vai nos ajudar. Desculpe os meninos se eles pegaram. Emmanuel vai nos ajudar. Livro Fonte Viva. Alguém aí pegou? Levanta a mão. Livro Fonte... Não, graças a Deus. Livro Fonte Viva, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, item 75. Administração. Olha o que o Emmanuel nos fala. Cada inteligência da Terra dará contas dos recursos que lhes foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá contas de tua administração. E aqui vamos adentrando a ideia de que toda hora somos chamados
a prestar contas de algo que nos foi dado. Mas esse texto faz uma miscelânea estranha. Ele fala aqui, né? Ó, quer ver, ó? Quanto deves ao meu amo? Respondeu ele, né? 100 cados de azeite, assim vai interrogando, né? E aí disse assim, ele fala aqui em cima, ó, que já sabe como vai fazer para ter onde morar, para quem ele vai pedir uma casa, para quem ele vai pedir um repouso. Então ele começa a rever aqueles bens do amo que ele havia dilapidado, diminui aquele valor para que possa cobrar, ou para que possa anotar que ali foi feito alguma coisa, buscando um benefício futuro, buscando algo lá na frente. E aí começa a nos trazer a ideia, porque aqui ainda Jesus diz assim, né? Né? E aí aquele amo diz assim, né? Disse-lhe, e o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E a pergunta que esse trecho me convidou foi: será que nós estamos sendo devidamente justos, inclusive com aqueles que consideramos injustos? Será que entre aqueles que estão no nosso meio no mundo, que nós agimos, será que com esses nós estamos agindo de maneira justa, de maneira correta? Se nós não conseguimos agir de maneira justa ou de maneira legal com aquele meio de pessoas que nós consideramos injustas do mundo, se nós não conseguirmos ser fiéis à lei de Deus, ao ensinamento do Cristo, com essas pessoas que nós não consideramos corretas, como seremos fiéis às grandes coisas? Como estaremos preparados para agir nas grandes decisões e nas coisas verdadeiras, como Cristo fala? Como estaremos preparados para agir assim? Porque muitas vezes não compreendemos, mas temos um determinado modo de agir quando estamos agindo dentro das coisas religiosas. Estou na casa espírita, eu ajo de maneira correta, como Cristo pede que eu aja. E aí na casa espírita eu ajo de maneira perfeita. Eu sou um cristão exemplar, eu sou um espírita exemplar, né? Eu me mantenho harmonizado, aí eu saio em casa eu sou difícil. Com aquelas pessoas que eu considero menos do que eu, talvez, eu sou intragável. Só nego uma coisa, ignoro outra, faço vista grossa por alguma coisa, trato mal. E o convite dessa parábola vai nos trazendo uma reflexão muito significativa. Olha só. Se nós não sabemos administrar com sabedoria os bens do mundo, como desejamos que nos sejam dedicadas coisas do céu para administrarmos? Se nós nos desorganizamos ou tratamos com desdém a administração das pequenas coisas do dia, como inclusive os nossos pensamentos, ou a interação com o nosso próximo, como desejamos ganhar a confiança de Deus para aqueles cargos ou para aquelas situações na vida que nós tanto desejamos? Desejo determinado trabalho, desejo alcançar determinado equilíbrio emocional, desejo alcançar determinado tarefa dentro da casa espírita, do centro religioso, desejo ter determinada significação perto das pessoas, desejo que as pessoas compreendam e me tenham como alguém, que pode ser prestado atenção. Desejo tudo isso. Mas eu não consigo agir da mesma forma, ou ver com o mesmo peso e a mesma medida as coisas pequenas ou as coisas do mundo. O que é o mundo? Ou as coisas que temos por injustas ou incorretas, se não um treinamento
para administrarmos os bens do céu. Se não conseguimos ser fiéis no que Deus nos confia nas pequenas coisas da vida, como poderemos progredir nas grandes coisas da nossa vida? E essa parábola tão complexa vem nos convidar a pensar: se você não é capaz de respeitar a fidelidade que você tem que ter às leis de Deus e ao pedido que Deus faz, que você respeite todo aquele caminho que Jesus te traz, com o teu próximo mais pequeno, com aquele que você considera insignificante, com aquelas ações do dia que você considera que não tem importância, com os gestos que você considera insignificantes, como controlar a nossa fala. Muitas pessoas creem que falar palavrões é uma coisa simples. E às vezes eu fico perguntando para as pessoas que falam palavrões e que falam tranquilamente, tu quer falar palavrão? Fala. Mas antes me pergunto assim: fulano, tu queres escutar um bom palavrão agora? Eu fico perguntando, será que essa pessoa me perguntou, será que eu quero escutar palavrão agora? Será que hoje eu tô afim? Será que hoje eu tô afim de chutar o balde? Não. Será que eu tô? E às vezes a gente não consegue prestar atenção. Se nós não conseguimos ser fiéis ao que Jesus nos pede na vivência do dia a dia, como nós queremos conquistar o equilíbrio nas grandes coisas? Se no trato com o cobrador do ônibus eu não sou paciente, como eu desejo conquistar a harmonia no lar? Se no pequeno trabalho voluntário que me é confiado eu não sou justo e fiel e valoroso, como eu quero que Deus me direcione um trabalho que vai me dar subsistência na vida? Que oportunidade eu estarei desperdiçando? Então, entre aquelas coisas que consideramos pequenas no mundo, nós temos as outras grandes que vão chegar, mas é necessário que sejamos fiéis nas pequenas, para que as grandes venham e nós saibamos aproveitá-las. Vou passar para os meninos aqui. Vamos ver, meninos, o que vocês querem? Vocês querem já passar ou a Luana toca alguma coisa para nós? Eu sei que a Luana preparou um repertório vasto hoje. O que vocês acham? Deixa a Luana falar o que a Luana prefere fazer. O que tu prefere fazer, Luana? Vai, me botaram na fogueira agora. Não sei, vamos ver o que o pessoal quer. O público, o grande público, o pessoal do chat. Vamos ver. Aumentou de pessoas aqui. Vocês querem que ela toque ou que ela sabe lidar com multidões. Luana sabe lidar com multidões. O público quer. Vamos ver o que eles vão falar. E aproveitando, falando do pessoal do chat, lembrem de dar o like aqui para apoiar o canal do Dias. Que aí o YouTube entende que é um conteúdo bom, que é um conteúdo relevante, e aí ele compartilha para mais gente. O que vocês querem aqui? Já estou preparando aqui o negócio é tocar, Luana. Vamos lá. Que vai dar. O negócio é tocar e ser feliz. Vamos lá. Então, a primeira música que eu vou tocar hoje é do Projeto Carrossel. É um grupo de jovens bem bacana. Eu acho que é de São Paulo, mas eu não vou confirmar aqui porque, enfim, não vou passar uma informação errada. Eles têm um repertório de músicas bem legal, então é bacana de ir lá acompanhar o trabalho deles. A música de hoje é Braços à Força e vamos lá. O som tá legal? Não sei. Tá bom, tá legal. Vocês estão me ouvindo? Achou? Então vamos lá.
no seu peito o amor. De onde vem todos esses planos? Onde a força encontra braços ao seu dispor. Você pode até fingir não merecer, por conta disso, quem sabe não ver. Mas hoje tem nas mãos tudo pra fazer uma manhã. Porque te detens, então olha, meu bem, segura na minha mão. É fácil se a gente se ajudar. Tudo que você espera já está onde é. O ventre dos sonhos. Onde é que se esconde no seu peito o amor? De onde vem todos esses planos? Onde a força encontra braços ao seu dispor. Você pode até fingir não merecer, por conta disso, quem sabe não ver. Mas hoje tem nas mãos tudo pra fazer uma manhã. Porque te detens, então olha, meu bem, segura na minha mão. É fácil se a gente se ajudar. Tudo que você espera já está onde é. O ventre dos sonhos. Onde é que se esconde no seu peito o amor? De onde vem todos esses planos? Onde a força encontra braços ao seu dispor. Você pode até fingir não merecer, por conta disso, quem sabe não ver. Mas hoje tem nas mãos tudo pra fazer uma manhã. Porque te detens, então olha, meu bem, segura na minha mão. É fácil se a gente se ajudar. Legal. Legal, 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 legal. Então tá. Contigo, João. Vamos lá. Então tá, Alex. Obrigado, Luana. Muito bonita a música e a interpretação. Pessoal, como o Alex disse, hoje a missão é um pouco mais complexa, porque realmente é um texto bem difícil, né, de interpretar e quanto mais de expor. Então, de antemão, eu já peço desculpas caso também tenha alguma dificuldade em expô-lo. E ao interpretar, ao ler, reler, como disse o Alex, buscando interpretar essa parábola, eu comecei a desenvolver um pouquinho melhor o raciocínio quando eu pensei comigo assim, dirigindo. João, tu não pode pensar nessa parábola como se fosse, né, ao pé da letra, com as coisas, né, da matéria. Principalmente para mim que venho da área jurídica, né? Porque senão tu não consegue realmente interpretar nada
do que ela diz. Por quê? Se numa leitura um pouco desavisada, nós chegamos a uma conclusão equivocada de que fazer errado, né, os atos de apropriação indébita, de desvio, os atos corruptivos seriam, né, fruto de algo bom e algo que receberia, né, uma retribuição positiva. E não é isso que diz a parábola. Não é isso que diz a parábola. Na verdade, consegui me identificar muito bem com ela. Muito bem. Quando a gente começa a ter um pouquinho de olhos, né, de ver, ouvidos de ouvir. Porque ela retrata justamente o nosso modus operandi. Vamos ver. É que nós nos portamos, né, perante os atos da vida, né? Nós, vivenciando, né, todas as nossas experiências, com todos esses nossos traços rudimentares, viciados ainda de passagens anteriores, né, fruto do nosso desconhecimento, do nosso instinto, nós muitas vezes nos perdemos nessa caminhada, né, passada. E não muitas vezes nós vivenciamos dor e sofrimento. Talvez seja esse o motivo pelo qual nós estejamos insistindo em nos reencontrar, né? Falo por mim mesmo. Então, lá pelas tantas, a gente começa a ter contato com alguns conceitos, com algumas lições, com alguns valores que nós ainda, bem verdade, não conseguimos interpretar na sua essência, na sua integralidade. Mas nós depreendemos do nosso jeito e colocamos em prática da nossa forma. Então, nós vemos muito bem que ainda estamos, uns mais, outros menos, naquela fase da barganha. Né? A Luana aprontou uma para mim, né? E eu tô com a Luana marcado assim, mas ao mesmo tempo eu lembro, né? Mas, eu faço tanta exposição do capítulo 10 do Evangelho, eu falo tanto de perdão, eu tenho que perdoar a Luana, né? Até porque um dos meus objetivos, qual é? Quando desencarnar, ao abrir os olhos lá, meu espírito revestido do meu perispírito, lá eu quero abrir os olhos e dar de cara com o Ricardo e com o Alex, né? No outro plano. Aí eu vou ter a certeza que eu cheguei no nosso lar. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, paciência. Tá? Paciência. Olhem umas 2, 3 vezes que vocês vão chegar lá. O meu objetivo de vida, pessoal, tá esse, né? É chegar no outro lado, dar de cara com o Ricardo e com o Alex, né? E ver. Me dei bem. E para isso, muitas vezes, eu acabo tomando atitudes, né? Como, por exemplo, perdoar a Luana sem efetivamente, né, querê-lo, senti-lo. Como diz ali no capítulo 10, né, da boca para fora. E nós, muitas vezes, tomamos atitudes ainda sem que estejamos imbuídos do verdadeiro significado da prática, mas ainda movidos por um objetivo, por uma promessa, por uma gratificação que nós vislumbramos, desejamos no nosso futuro. Vou dar um outro exemplo, né? Deixa eu ver. A minha mãe estava online, Dona Sinara, né? A Dona Sinara, muito pedagógica, né? Lá quando tinha o adolescente João Carlos em casa, começava na segunda-feira a pedir para o João,
arruma o teu guarda-roupa. Tá uma bagunça aquilo lá. E o João, né, olhando Chaves, olhando Chapolin, olhando bate-bola, né? Tinha um programa na Bandeirantes, né? Todos os comentários, sabia todos os jogos da Série A, às vezes até da Série B. Terça, a mesma coisa. João arruma o guarda-roupa. Quarta, João arruma o guarda-roupa. Quinta, João arruma o guarda-roupa. Sexta, João arruma o guarda-roupa. E ela sempre dizia o seguinte: olha, não esquece, no fim de semana tem jogo do Grêmio. O João é gremista, né? Eu sou gremista. Né? E eu não perdia um jogo. Ou eu estava no estádio ou eu via de casa. E essa era, né, uma certa, né, reprimenda. Olha, tu vai assistir o jogo se o teu guarda-roupa estiver arrumado. Tô falando, eu tinha uns 13, 14 anos, tá, gente? João, adolescente, né, naquela coisa, relapse. Ah, mas ela não vai fazer isso comigo, né? Ela é gremista também, afinal eu sou gremista, ela é a única gremista aqui de casa além de mim. Bueno, bateu uma vez lá domingo, 4 da tarde, abriu a chamada, Grêmio entrando em campo, eis que me aparece a dona Sinara. Abre o guarda-roupa, bota tudo no chão e desliga a TV. Só vai assistir quando tu arrumar o guarda-roupa. Isso aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes. Porque na terça o guarda-roupa já estava impecável, esperando o jogo do fim de semana. Entenderam? Não é à toa que hoje o meu guarda-roupa, modéstia à parte, ele é muito bem organizado. É por cor, é tudo por ordem de tamanho, é por temporada. Sinceramente, deu certo. Eu tomei gosto pela organização. A Silvia que não reclama disso. Mas por que eu arrumava o guarda-roupa, pessoal? Nesse exemplo aqui para descontrair. É porque eu queria muito atender, né, o pedido da minha mãe, ou era porque eu queria assistir o jogo? Não era porque eu estava idealizando com 13, 14 anos que meu guarda-roupa tinha que ser impecável. Vejam, é uma característica nossa, então, tomar atitudes, né, sem estarmos muito convencidos, mas almejando o resultado. Pois bem. E aqui, né, o nosso administrador, o nosso mordomo, ele se passou um pouco, né, na administração das coisas do Senhor. E ele, ao ser questionado e ser ameaçado de demissão, ele tratou de chamar todo mundo, como o Alex já nos narrou, para dar um jeito, né, de organizar não só assim, mas como fazer um network, né, para caso ele fosse despedido, ele pudesse ter alguém que olhasse por ele, para não ficar queimado. Então, como ele fez isso? Dando, né, uma moratória para os devedores. Causou espanto a ele que o senhor, o dono, o proprietário-chefe, era uma pessoa misericordiosa e viu com bons olhos o que ele fez. Mas na metáfora nós temos que interpretar que o senhor, o dono, o administrador, o chefe, nada mais é do que o nosso pai maior, né? Senhor, né, do nosso universo, aquele que planejou, administra, conserva tudo de acordo com a maior justiça e com muito amor e misericórdia. O mordomo, administrador, o fiel depositário, todos nós já escutamos essa expressão, somos todos nós, a humanidade. Podemos dizer até encarnados e desencarnados, mas vamos dar o foco nos encarnados. Né? E a riqueza, os bens que ele estava dispondo, é tudo aquilo que nós recebemos neste plano. Não só os bens materiais, né? A gente sempre diz isso quase toda semana, né?
é justamente os títulos, o status, o corpo, né? Tudo aquilo, enfim, que é daqui. Tudo aquilo que é daqui. Cada um ao seu jeito, cada um ao seu modo. Não existe melhor, não existe pior. E isso nós já estamos começando a entender. E vejam, a atitude do mordomo, ela foi adequada. É justamente isso que o Pai Maior espera de nós enquanto espíritos encarnados. Que nós saibamos, disse muito bem o Alex, fazer o bom uso, o uso equilibrado, com parcimônia das coisas da matéria. Por quê? Porque daqui elas não saem. Daqui elas não saem. A nossa verdadeira propriedade, nossa verdadeira aquisição é aquilo que nós levamos conosco e está gravado na nossa consciência, ou metaforicamente podemos dizer que está gravado nos nossos corações. Então nós começamos a entender que para praticar o bem, nós devemos estar desprendidos de interesse. Embora, e aí nós temos que nos ver como mordomos, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, ao alcance do nosso estágio evolutivo. Então é bem verdade que muitas vezes nós vamos tomar algumas atitudes ainda desculpe a expressão, a fórceps, né? A gente ainda vai respirar fundo, a gente ainda vai fazer uma força hercúlea, mas a gente, aos poucos, vai conseguindo. Olhem só uma frase do Chico. Olha uma frase do Chico. Ele diz assim, ó: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor, porque magoar alguém é terrível. Quantas vezes a gente já consegue evitar tomar determinada atitude, fazer alguma colocação fora de momento oportuno e que causará um impacto negativo naquele que é o nosso interlocutor, aquele que está ouvindo, que está recebendo as palavras. Mas nós já estamos conseguindo calar, embora com vontade de falar. Mas isso já é fazer o bem. Isso já é fazer a caridade. Mas a gente tem que colocar como meta que nós estamos perdoando porque nós devemos perdoar. E que nós vamos ser perdoados porque o nosso Deus ele não é punitivo. E a sua lei não é de castigo. Não é um Deus vingativo. Né? Então, a gente tem que entender até mesmo as palavras do Pai Nosso. Além disso, amar ao próximo como a nós mesmos. Olhem só. A riqueza deste ensinamento. Mas nós ainda precisamos fazer a ele aquilo que nós queremos que a nós seja feito. E o Mestre Jesus sabiamente nos deu esse mecanismo. Ele nos deu essa forma de praticarmos o amor. Sabedor de que nós chegaremos no momento de praticar o amor despretensiosamente. Simplesmente porque não há nada mais sublime do que estar em consonância com a maior lei divina. E nós vamos vendo, e falo muito por mim, que aquilo que a gente almeja e a gente repete tanto, e a gente insiste
em buscar, que é a felicidade, que é a paz, ela está dentro de cada um de nós, ela está na consciência. Então é uma conquista muito íntima. Nós não conseguimos nos aproximar da paz quando nós a enxergamos com os nossos olhos materialistas. A paz nós temos que procurar sentir, não ter. É um jogo de palavras, mas tem um significado muito forte. Assim como quando nós falamos de mérito. Quando nós falamos de mérito espiritual, nós não podemos confundir com o mérito, com a meritocracia material. Essa que nos impulsiona, né, na sobrevivência neste plano. São coisas diferentes. Então, vejam, que bom que nós recebemos, e é tudo extremamente programado, né, nos ensinamentos do Cristo. Basta que nós tenhamos a paciência, a calma de buscar e interpretar. Desmistificar alguns conceitos que para nós são tão verdadeiros, mas que, na verdade, utilizando a expressão que o Ricardo e o Alex tanto gostam, ao fim e ao cabo, nos tiram a paz ao invés de nos dá-la. Então, pessoal, eu vou terminar minha abordagem, né, justamente tentando trazer esse conceito que nos afaste, né, de uma troca, de uma barganha, mas para algo que seja cada vez mais com todas as ressalvas, resguardando todas as nossas limitações, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar do amor sincero, do amor puro. E aí nós vamos ser fiéis, responsáveis com as coisas que nos são emprestadas. Emprestadas. Livrinho Sementes de Felicidade. E tem no meu aqui 52. Amigo, ame ao máximo. O amor torna o trabalho agradável, faz a amizade sincera, fortalece os laços entre as pessoas, converte o criminoso em santo, o doente em são e acalma o aflito. Lubrifica a máquina da vida. Os pensamentos de amor modificam para melhor a estrutura íntima de sua mente. Você progride e se aperfeiçoa. Desprende-se do egoísmo e alcança a paz. Não se feche, doe-se. O verdadeiro amor habita naquele que se doa. E eu acrescento que se doa de maneira despretensiosa, que não queira nada mais que não seja fazer o bem, acalmar um sofrimento alheio, secar um pranto, servir como uma palavra de conforto, de coragem, de incentivo. E para isso, eu só vou invocar que reflitamos sobre a oração de São Francisco. Lá nós temos, de maneira extremamente resumida, extremamente pedagógica, didática, objetiva, aquilo que fará com que nós cumpramos com as nossas responsabilidades, com os nossos reais objetivos na vida. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Ricardo, podemos botar aqui a Luana enquanto a gente toma um cafezinho? Corta, Ricardo.
Então, vamos para uma música muito especial. Ela foi feita pelo Luiz Carlos Preto e foi dedicada aos Dias da Cruz, que é o centro espírita que esse pessoalzinho aqui frequenta, e um pessoal bem forte aqui do chat também frequenta, né? E, enfim, é um hino do Dias. Espero que vocês gostem. Quanto tempo eu levei pra descobrir que o momento é de amar, para a vida te sorrir. Quando a dor me encontrou, teu letreiro me convidou, tua calçada me sustentou. Tuas árvores trouxeram-me um novo ar, em teus bancos de pedra repousei, na palestra doutrinária chorei. Com teus trabalhadores busquei os sentimentos, e com o tempo eu sufoquei. Casa dos que sofrem, casa de quem quer ser mais feliz, um ponto de luz na zenha, disposto a nos servir. Casa dos que sofrem, casa de quem quer ser mais feliz, um ponto de luz na zenha, disposto a nos servir. Esse é o meu lar, meu lar. Eu vou valorizar minha vida, que eu te entreguei o meu coração. Sorria, criança, pois na creche tem brincadeira, e no albergue a maneira de praticar a caridade. Com a música o sábado é mais belo, na evangelização amor semeado vira amor eterno. Com o passe eu me harmonizo, no teatro o improviso, no consolo o sorriso. Casa dos que sofrem, casa de quem quer ser mais feliz, um ponto de luz na zenha, disposto a nos servir. Casa dos que sofrem, casa de quem quer ser mais feliz, um ponto de luz na zenha, disposto a nos servir. Esse é o meu lar, meu lar. E eu vou valorizar minha vida, que eu te entreguei o meu coração. Meu lar, minha vida. Aí, Dias da Cruz. Olha a Denise ali, ó. Olha a Denise. Olha ali. Todos os dias. Ah, Aí sim. que legal. Que nem Saudade, né, desagorizada. galera? Que nem desagorizada. Aí tu veio, né, Luana? Tudo contigo, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luana. Parabéns aí, tava muito legal, como sempre.
Boa noite, Alex, João, pessoal de casa. Então, pessoal, vamos lá, vamos seguir em frente aí. Então, a parábola, né? A parábola do mordomo infiel ou do administrador infiel. Ele vai nos contar lá uma história, né? Jesus vai nos contar uma história de um homem, né? Senhor lá de muitas terras, né? Um homem rico que chega para o seu administrador, né? E dizem que ele está sendo acusado, né? De estar esbanjando seus bens. Então ele vai dizer lá para o seu administrador que preste contas e que ele vai ser demitido. E esse administrador, ele, né, ele corre, né, na frente, né, antes de ser demitido, e chega lá para os devedores do Senhor, né, do Senhor das Terras, e diminui, né, as dívidas que esses servidores têm com o seu mestre, né, com o seu amo. Então, pessoal, se a gente interpretar essa parábola ao pé da letra, né, se a gente for interpretar essa parábola com olhos materiais, né, a gente vai achar, né, que o mestre ele tá apontando o roubo e a fraude como exemplo, né, como exemplo de conduta a ser seguido. Mas nós sabemos que não é nada disso, né? Jesus jamais faria isso. O que falta aqui para a gente interpretar essa parábola? Nos falta olhar ela com olhos espirituais, do ponto de vista espiritual, que é sempre a chave para entendermos as histórias, as parábolas e os ensinamentos de Jesus. Por isso que essa parábola muitas vezes se torna inacessível a muitos, porque ainda não tem essa vontade, né? Essa liberdade, assim, se dar a liberdade de ver as coisas com os olhos do espírito e não somente com os olhos da lógica materialista. Mas então tá. Então vamos lá. Inicialmente, como o João já disse, né, vamos relembrar aí que ele nos disse. Vamos identificar os personagens dessa história aí. O amo, né, o Senhor das Terras, ele representa Deus. O administrador, ele representa nós, né, a humanidade. A fazenda, né, lá, as terras do Senhor, representa o planeta Terra. E os bens que são dados ao administrador administrar são todas aquelas coisas materiais que que nos são disponibilizadas para que a gente possa agir, né, e se desenvolver espiritualmente. Por exemplo, as propriedades, o dinheiro, a posição social, a família, os relacionamentos, até mesmo o corpo que a gente veste, né? Porque tudo isso pertence a Deus, né? O que vai nos dizer lá o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele vai nos dizer que uma vez o homem encarnado, né, ele recebe de Deus tudo aquilo que ele necessita para experienciar toda e qualquer tipo de lição que possa alavancar o seu progresso moral. E esses bens da terra pertencem a Deus, né? Que os distribui de acordo com a sua vontade. E a sua vontade, que nem sempre é igual à nossa, é que nós recebamos cada um de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Então é por isso que agora a gente vai entender por que alguns recebem mais e outros menos. Muitas vezes nós vemos pessoas ricas ao lado de pessoas pobres. E assim por diante, né? Pessoas que têm muitas oportunidades, pessoas que têm poucas oportunidades, né? Então, esses bens são distribuídos de acordo com a nossa necessidade, nossa capacidade de aproveitá-las, né, para o nosso avanço aí espiritual, para o nosso crescimento.
E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, vai nos dizer ainda mais. Olha só, vai dizer assim: o homem é um administrador mais ou menos íntegro e mais ou menos inteligente dos bens materiais que recebe de Deus quando reencarna. E o Evangelho segue: considerem-se como aquele a quem foi confiado um depósito. Deus emprestou a vocês. E lhe devem retribuir. Quando um amigo empresta um dinheiro, existirá sempre a obrigação de devolver o empréstimo e ainda de ficarem agradecidos. Essa também é a posição de todo homem na Terra. Pois Deus é o amigo celeste, que emprestou tudo o que lhe é útil materialmente. E agora vem a parte mais importante dessa lição aqui do Evangelho. Diz assim, ó: Deus pede em troca nada além que lhe restituam através da caridade para com seus irmãos. Ele pede apenas que o restituam através da caridade para com seus irmãos. Então, tudo que ele nos dá, ele não quer nada de volta para ele. Quer que a gente o restitua através dos benefícios, né, com todos aqueles que convivem conosco na nossa vida. E aí vamos fazer uma analogia lá com a nossa parábola, vamos voltar para a parábola. Quando o Senhor, né, o amo, diz que estão, né, que estão dizendo por aí que o administrador está esbanjando seus bens. Vamos pensar em nós. Como é que a gente esbanjaria os bens que Deus nos confiou? Através do egoísmo. É quando a gente pega tudo aquilo que Deus nos dá e a gente usa tudo para angariar, né, recursos, bens, coisas para nós mesmos, né, para o nosso prazer, para o nosso bem-estar, para a nossa satisfação, né, e a gente esquece dos outros. Né? Então a gente está esbanjando aquilo que Deus nos deu. E quando é que a gente faria, né, por merecer os bens? Como é que a gente administraria bem os bens que Deus nos deu? Como diz o Evangelho lá, né? Angariando recursos, angariando bens, né, dádivas que possam beneficiar também, não só a nós, mas também, né, a todos aqueles que nos cercam, né, o nosso próximo, nossa família, nossos amigos, a todos aqueles que chegam para nós precisando de algo, né, de alguma coisa. Então é assim que a gente deveria administrar bem aí os bens de Deus, né? E voltando para a parábola lá, né? Porque o servo, ele vai lá, corre, né, para os devedores do Senhor e vai dizer lá, aquele que deve 100 barris de óleo lá, ele vai dizer: toma a tua conta e escreve 50, né? E aquele que devia lá 100 medidas de trigo, ele vai dizer: toma a tua conta e escreve 80. Ou seja, né, ele está diminuindo a conta dos devedores. Se a gente olhar isso pelos olhos espirituais, isso aí é a mesma coisa que dizer assim: ao que deve lá 100 medidas de maldade, né? Porque somos todos devedores, né? Na verdade, somos todos devedores perante a lei divina, né? E se você pegar uma pessoa que deve lá 100 medidas de maldade, que fez 100 maldades, você diz para ele: toma a tua conta e escreve aí 50. Ou aquele que deve lá 100 medidas de erros, né? Você diz: toma a sua conta e escreve 80. O que a gente está fazendo, pessoal? A gente está agindo com indulgência, né? A gente está perdoando aqueles, né, que erraram. E o que a gente está fazendo com esse próximo?
A gente está aliviando, né, o peso, né, da sua consciência. A gente está deixando mais leve, né, o fardo que o próximo carrega. Então a gente está agindo com caridade, né? E a gente pode fazer isso, né? A gente pode consolar alguém que se culpa, por exemplo, né, por ter errado muito, por ter deixado de fazer muitas coisas que gostaria de ter feito, que fica se culpando, né? A gente pode consolar, dar esperança, e se a pessoa fez alguma coisa para nós, a gente pode também ir lá e perdoar ela, né? Então a gente vai estar dizendo para ela, né? Toma tua conta, escreve aí, né? Só metade aí, vamos aliviar isso aí o máximo que a gente puder, né, pessoal? Então, isso é agir como aquele servidor, né? E como o João disse muito bem, né, não somos proprietários de nada, né, que é do corpo, né, que se destina ao corpo, mas somos proprietários de tudo que se destina ao espírito. E o que são essas propriedades, né? É a nossa inteligência, né? É as nossas experiências de vida, as nossas qualidades morais, as nossas virtudes, os nossos talentos, a nossa capacidade de respeitar, de tolerar, né? A nossa capacidade de perdoar o próximo, mas principalmente, a afeição e a gratidão de todos que foram ajudados por nós de alguma forma, né? A afeição e a gratidão de todos que foram ajudados de alguma forma por nós. E isso é um dos maiores tesouros que a gente pode levar dessa vida conosco. Uma certa feita, né, como o Alex gosta de dizer, certa feita, muito tempo atrás, eu escutei uma história que me marcou, assim, nunca mais esqueci essa historinha, né? Era uma historinha muito bonita, que contava a história de um menino que nasceu na periferia e uma família muito religiosa, né? Muito religiosa. E esse menino, junto com seus irmãos, né? A família muito numerosa, frequentava o templo lá toda semana, né? Sempre a família muito, né? E esse menino foi crescendo. E quando ele já estava ali, um pouco perto da adolescência, ele começou a ver assim que ele que ele era gay, né? Ele era gay. Então as pessoas viam ele, com o comportamento dele e tal, como é que ele agia, e ele não escondia isso também. A igreja começou, né, o seu templo lá religioso começou, chamou a família, né, e tal, que isso não era de Deus, não sei o quê, e a família não conseguiu, né, dar um jeito que a igreja queria, a igreja expulsou o menino, né, da congregação. A família não ficou muito satisfeita, brigava com ele, chamava a atenção dele, mas ele não podia fazer, né? Ele era assim, né? Não tinha como mudar. A família não se conformava e expulsou ele de casa. Sempre com aquele mesmo discurso. Isso não é de Deus, porque Deus não gosta disso, porque Deus te odeia, você tem que mudar. Não mudou, expulsaram ele de casa. Esse rapaz cresceu, né? Ele cresceu. Embora, né, vítima do preconceito e também vítima, né, da sua própria ignorância, né, perante o que realmente estava acontecendo, né, das realidades espirituais, ele não conseguiu vencer esse trauma. Então ele se tornou uma pessoa adulta. Ele não odiava Deus, mas ele ele acreditava, né, falsamente acreditava que Deus odiava ele, né, porque a sua família, a igreja sempre disseram, ele acreditou naquilo ali. Então, como Deus odiava ele ficava na dele e Deus ficava na sua lá. Então, ele não se aproximou mais de Deus, né? Viveu afastado de Deus. Pelo menos ele acreditava nisso. Mas vivia sua vida muito bem, né? Estudou, trabalhou, comprou sua casa, né? Vivia bem, tranquilo, né? Muito tranquilo.
se casou, enfim, com seu companheiro, tudo numa boa. Além do trabalho, ele também era uma pessoa muito boa. Ele tinha um trabalho voluntário e ele trabalhava num orfanato. E nesse orfanato, desde o início que ele começou a trabalhar lá, ele conheceu um casal, né? Um casal de jovens, que ele se afeiçoou assim muito rápido, né? Ficou muito amigo do casal de jovens, que eram irmãos, né? E ajudava, né? Aconselhava, tudo que ele podia fazer com esse casal de jovens, ele ajudava na medida do possível. Ficaram muito amigos. E esse casal foi crescendo, mas quando atingiu a idade de 18 anos, não podia mais ficar no orfanato, né? O orfanato era a regra, tinha que sair, não tinha como ficar lá. E esse rapaz muito, né, muito solidário com esse casal, ele fez a seguinte proposta: eu vou arrumar um apartamento para vocês, né? Vou pagar o aluguel lá enquanto vocês não puderem pagar, vou ajudar vocês com a comida. Assim que vocês conseguirem um emprego, se estabilizarem, vocês assumam a vida de vocês, né? E assim aconteceu, né? E esse rapaz envelheceu, ficou mais velho, acabou, né? Depois de muitos anos, acabou falecendo, né? Desencarnou. Sempre acreditando que Deus não queria saber dele, né? E quando ele acorda, né? Depois de desencarnado, quando ele acorda, ele percebe que ele está num hospital, né? Um hospital muito bonito, né? Tudo limpo, muito bonito, assim, muito legal. E que tem uma enfermeira que todos os dias vem cuidar dele, dá o remédio, limpa ele, né? Conversa com ele, todos os dias. E ele nota que aquela enfermeira tem um cuidado, assim, chega a ser exagerado com ele, né? Porque ele vê que ela não faz isso com os outros, né? Com os outros acamados ali né, da enfermaria, mas só com ele. Lá pelo quarto dia, ele não se aguenta e chama ela e fala assim, ó, eu não entendo por que a senhora me trata tão bem. Aliás, eu não entendo nem por que eu estou nesse lugar tão maravilhoso. Se Deus nunca quis saber de mim, né? Eu sempre acreditei que eu ia para o inferno, e agora eu me encontro aqui, e a senhora me trata com tanto zelo, né? O que eu fiz para merecer, né, tanto cuidado? E aí ela diz para ele assim, você sabe aquele casal que você cuidava no orfanato e que cuidou por muito tempo, sempre que pôde? Então, aquele casal eram os meus filhos. E eu jurei a Deus que enquanto eu pudesse, eu ia te ajudar também, ia cuidar de você. Então, pessoal, é assim que funciona a vida, né? Se nós agirmos assim, nós vamos ganhar a amizade e a gratidão de todos esses irmãos que também erram, como nós erramos, e que se solidarizarão conosco, né, quando deixarmos este mundo, né? Foi por isso que Jesus disse lá na parábola, né, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então é assim que esses amigos vão nos receber, né? Nos ajudarão, cuidarão de nós, nos levantarão quando nos faltarem as forças, né? E assim também, né, pessoal, nós agradaremos a Deus, né, que vai se alegrar ao ver-nos tratar o próximo com misericórdia. Muito obrigado. Já, Ricardo! Ah, ô Ricardo! Pagou, João! Pô! Tem que pegar um dia. Eu tava, ó, Ricardo. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, então, vamos para uma prece cantada para fechar com chave de ouro, Ricardo. O que tu acha? Meus parabéns, maravilhoso. Bora lá. Parabéns, Ricardo. Tava muito bom.
Como sempre, né, mas é que Bom, eu me emocionei. tem que dizer. Ih, deu um bug aqui. Calma. Ah, voltou. Vocês estão me escutando? Sim! Eita, tá. Não, é que deu uma... Parecia que tinha caído a Não, tá aí, conexão. tá aí. Estamos conectados. Tá. Agora eu vou tocar a prece cantada Mestre Jesus. E quem sabe canta junto aí de casa. Mestre Jesus, neste momento elevo meu pensamento com palavras simples do coração. Faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão. E que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão. E que a luz do grande Criador transforme o homem em amor. E que possamos, Mestre Jesus, ser assim como o Senhor. E que a luz do grande Criador transforme o homem em amor. E que possamos, Mestre Jesus, ser assim como o Senhor. Show! Obrigado, Luana. Pessoal aí. Lembrando que a Luana também é lá do Instituto Espírita de Asa Cruz. Aí, então, quando reabrir os Institutos Espíritas, pinta lá que você vai nos ver lá e vai ver a Luana lá também. É, gente, maravilhoso essa noite, né? Ah, sei, João, tu, João. Eu fiquei emocionado com o Ricardo. A pedagogia, digamos assim, crística. Negócio sério, negócio sério. Pode ser. Então tá, pessoal, muito obrigado por ter estado conosco hoje, né, João? Muito obrigado, pessoal. O pessoal aqui adorou, né? Muito obrigado. Meninos, querem fazer uma colocação ou podemos apertar o botãozinho vermelho do End Broadcast? É isso aí. Então tá bom, obrigado, Luana. É sempre muito bom te ter conosco aqui. Eu que agradeço. Obrigado. É sempre muito bom. Sempre muito bom mesmo. Então, pessoal, continue conosco sempre. Né? Até a próxima segunda-feira. Um abraço no coração, tenha uma boa noite e vamos lá